Bom dia, meus queridos. Quer dizer, boa noite, né? Vamos então resolver aqui os exercícios de equações diferenciais com coeficientes constantes. Tudo bem? Então, existem três métodos para você conseguir resolver essa questão. Dependendo de certo valor, você vai ter que usar três soluções diferentes. Tudo bem? Então, eu destaquei aqui. Toda vez quando eu tiver o delta maior do que zero, eu vou ter essa solução. Se eu tiver delta igual a zero, eu vou ter uma solução diferente, com a única diferença que no meu segundo termo vai surgir o t. E quando eu tenho o delta menor do que zero, aí vem esse trecão aqui bonito. Não é difícil de se resolver. Então eu vou resolver logo nesse vídeo aqui três exemplos onde tem os três casos. Tudo bem? Deixa eu numerar aqui, né? 2, aí 3. Então vamos resolver a questão de número 1. Você resolver de vermelho, porque a solução está de vermelho ali. Então vamos lá. Toda vez que eu tiver esse tipo de equação aqui, eu estiver tratando de coeficientes constantes, eu vou ter que substituir o y duas linhas por lambda ao quadrado. Então, eu vou ter 4 lambda ao quadrado mais o meu lambda. Ó, o y duas linhas vai ser igual a lambda ao quadrado. O y uma linha será igual a lambda. E o meu y será igual a 1, né? Que aí você multiplica. A gente vai ver isso na questão de número 5. Então é bom vocês terem noção disso. Isso daqui é igual a zero. Agora eu aplico Bhaskara, porque justamente esse delta dessas minhas propriedades estão relacionadas com a Bhaskara. Então, qual é a equação da Bhaskara, né? A fórmula é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o meu c. Isso daqui dividido por 2a. Tudo bem? Então, eu vou ter lambda. Quem é o meu b? O meu b aqui nesse caso, ele é 1. Então, ó, é um 1 aqui na frente, tudo bem? Então, eu vou ter menos 1 mais ou menos raiz b ao quadrado. É 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado menos 4 vezes o meu 4, tá? Da letra A, vezes o meu C. O meu C eu não tenho. Teria que ter mais um número aqui, né? Mais uma constante, um número real. Só que não tem. Logo, ele é zero. E tudo isso dividido por 2 vezes o meu A. O meu A é 4. Então, passando aqui para o lado, eu vou ter lambda, que vai ser igual a menos 1, mais ou menos, observem que isso daqui zera. Então, eu vou ter raiz de 1. Raiz de 1 é 1. 1 sobre 8. Perfeito? Então, o meu lambda 1 vai ser o quê? Vai ser menos 1 mais 1, que vai dar zero. O meu lambda 2, ele será menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 sobre 8 vai dar menos 1 quarto. Então, nós temos duas raízes diferentes. Observem que toda vez quando a minha raiz ela for maior do que zero, eu vou ter raízes diferentes. Quando ela for igual a zero, eu vou ter raízes iguais. E quando for menor do que zero, isso daí já é outra história. Então vamos lá, eu já obtive as minhas raízes. O que eu faço agora? Eu vou substituir os valores que eu achei na equação geral que eu já tenho. É a situação de número 1. Então eu vou ter y de t igual a c1 e elevado a minha lambda 1. Lambda 1 é zero, vezes o meu t. Mais C2 e elevado a minha lambda 2, que é menos 1 quarto. Então, menos t sobre 4. No fim das contas, a minha resposta será C1, até porque e elevado a zero,
vai dar 1. Eu vou colocar assim 1 aqui, mais C2e elevado a menos t sobre 4. E é válido sempre pôr que C1 e C2 pertencem aos reais, tá bom? Só isso. Em comparação com o anterior, né, que tinha que tirar a primeira derivada, a segunda derivada, achar V, Z, o Y, tudo, né? Perfeito. Esse foi a primeira situação, onde o meu delta ele é maior do que zero. Vamos resolver a questão de número 5 agora. Vamos descer aqui a número 5. Aí a gente vai subindo periodicamente para ver qual é a equação, como que é a equação. A equação de número 2 está em verde, eu vou pôr em verde. Então, substituindo, eu vou ter y ao quadrado, ou y não, lambda. Lambda ao quadrado mais 8 lambda mais 16, igual a zero. Ok? Então, eu já vou pondo direto. Eu vou ter lambda menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado. É 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o meu c, que é 16. Tudo isso. Na verdade, eu nem preciso fazer isso. Ó, presta atenção aqui comigo. Vamos lá. Foca aqui. Isso daqui é a mesma coisa, eu posso reescrever desse modo. Lambda mais 4 vezes lambda mais 4. Nem preciso fazer Bhaskara. Qual o número que eu vou pôr aqui que vai zerar a minha função? Que vai zerar, vai zerar a minha função, vai zerar os dois termos. Menos 4. Ou seja, o meu lambda 1 é igual ao meu lambda 2, que é igual a menos 4. É a mesma raiz. As duas darão menos 4. Ou seja, se eu tenho raiz igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais e eu vou usar essa solução, tá bom? Então vamos descer aqui um pouco e vamos resolver ela. E ela vai ficar com a seguinte... Vamos escrever a solução primeiro? Eu vou ter y de t igual a C1 e lambda 1t mais C2t, o t aparece aqui nessa situação, e elevado a lambda 2t. Então, a minha resposta final será y de t igual a C1 e elevado a menos 4t mais C2t e elevado a menos 4t. C1 e C2 pertencem aos reais. E essa é a minha resposta. Agora vamos resolver a número 11. A número 11 talvez seja um pouco mais complicadinho de se compreender. É fácil, não tem muito segredo. Não tem muita dificuldade para se resolver a questão de número 11. Então vamos lá aplicar a Bhaskara, a famosa Bhaskara. Eu escrevi de preto, vamos escrever de preto. Fazendo a substituição, eu tenho menos 4 lambda mais 5 igual a zero. Então, lambda será menos o meu b, então aqui vai ser mais 4, tá bom? Raiz de menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o meu 5. Tudo isso dividido por 2. Então, passando aqui para o lado, teremos a raiz de 16 menos 20 por 2. Então, efetuando aqui a subtração, eu vou ficar mais ou menos. Raiz de menos 4. Felipe, e agora? O que diabos eu faço nessa situação? Não existe raiz de número negativo. Olha,
aqui a gente vai trabalhar um pouco com números complexos, com números imaginários. Então, como isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Lambda será igual a 4 mais ou menos raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Pode fazer isso? Claro que pode. É claro que pode. Se não pudesse, não estaria fazendo. Ó, em números complexos, quando tiver a raiz de menos 1, isso daqui será igual a i. Então, a gente vai substituir a raiz de menos 1 por i. Não é nem substituir, né? É porque eles são, é a propriedade. Então, lambda será igual a 4 mais ou menos. Raiz de 4 é 2. 2 e o i que está acompanhando vem junto. Dividido por 2. Então, vai ficar da seguinte maneira. Meu lambda 1, ele vai ser o quê? Vai ser 4 dividido por 2 vai ser 2, mais 2 dividido por 2, 1. Então, 2 mais i. O meu lambda 2 será 2 menos o meu i. Então, essas são as minhas raízes. E agora, Felipe? Vamos substituir na equação. Qual é a minha equação? Eu tenho y de t igual a C1 e elevado a alfa t cosseno de beta t mais C2 e elevado a alfa t seno de beta t. Substituindo os meus valores, vamos lá, quem é o meu alfa? Quem é o meu alfa aqui nesse caso e quem é o meu beta? O meu alfa sempre será o primeiro termo, tá? Das minhas raízes. O meu beta já será o segundo termo. Já será não é nem o i, perdão. Aqui eu falei abobrinha. É porque aqui, ó, o 1 está acompanhando o i. Então, todo número que estiver acompanhando o i vai ser o beta. O i, o número imaginário, não entra dentro da minha equação. Tudo bem? Então, como vai ficar? Vai ficar 2t, tá? Justamente porque é o meu 2 quem vem primeiro aqui no meu termo. O meu 2 seria o meu b, né? Dividido aqui por 2. Cosseno do meu beta. O meu beta é 1, então não preciso pôr o número 1. Só boto t. Beta t. Ah, se tivesse um 3i, aqui teria 3t. Se tivesse 58i, aqui seria 58t, cosseno de 58t. Entenderam? Então, aqui vai ser t mais o meu C2e elevado a 2t. Olha, aqui nessa situação, a gente tem o nosso menos i, ou o nosso menos 1. Esse menos não entra na minha equação geral. Mesmo se der um número negativo, sempre aqui virá o número positivo. Então, vem t. Não precisa pôr o t. Não é para pôr o t. Tudo bem? Então, aqui vem o meu t. E, como sempre, C1 e C2 pertencem aos reais. E essa é a minha resposta. Opa! E esses foram os exemplos que eu trouxe abordando as 3 situações envolvendo EDOs com coeficientes constantes. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, procurem outros vídeos. Com certeza tem vídeos que explicam melhores do que eu. Tem o Gringos tem. Louvado seja o Gringos. Tem vídeos do Gringos resolvendo esse tipo de questão. Então, quiser procurar os vídeos dele, não tem problema nenhum, até porque eu não estou com arma na cabeça de vocês para obrigar a assistir os meus vídeos. E é isso. Até a próxima. Falou!